Pode se sentar, querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua manhã. Que bom estarmos aqui nessa primeiro domingo, série de palestras nesse mês de julho sobre a necessária busca da paz na nossa vida. Esse mês de julho, o nosso tema será esse que está aqui na tela, em busca da paz, resolvendo conflitos em amor. Você já viveu conflitos na sua vida? Você vive conflitos na sua vida ainda hoje? Eu vivo, imagino que você também. E nós temos esse grande desafio, não é? De lidar com esses conflitos de uma maneira que Deus seja glorificado e o amor seja de fato o grande ponto de mudança, de transformação de algo que possa acontecer da parte de Deus. Essa série de mensagens e palestras vai seguir uma sequência que nós começamos ainda no mês de janeiro. Se você participou, obrigado, querido. Se você participou do mês de janeiro conosco, você vai se lembrar que lá em janeiro nós começamos essa série e agora nós vamos para a parte 2 dela. O objetivo é abençoar grandemente sua vida para que sejamos todos guardados pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria dar para você um aviso antes de nós começarmos. Hoje pela manhã nós não teremos nosso trabalho com as crianças, então as crianças que estiverem vão ficar conosco, mas a partir de semana que vem, nos dias 10 e 17 de julho, começando aqui às 9h30, nós vamos ter a nossa EBF, a nossa Escola Bíblica de Férias, e vai ser uma grande bênção para a vida das nossas crianças. Então você, que é papai, mamãe ou responsável por alguma criança, eu peço a você, então, já guarde aí, domingo que vem, dia 10 e domingo 17, serão 2 dias especiais para a nossa EBF, o nosso trabalho com crianças. EBF também é uma grande oportunidade, não apenas para nós trazermos os nossos próprios filhos, mas também para você poder abençoar a vida de alguma família, de alguma criança. Então, queria encorajar você, talvez você conheça alguma criança, talvez você tenha próximo alguma criança da sua família relacionado, e que talvez seja um ótimo momento para você fazer um convite. Conversar com os pais e perguntar, posso levar seu filho? Posso levá-lo nesses 2 domingos especiais? Pode ser uma grande bênção e Deus pode falar no coração dessa criança, em nome de Jesus. Ok? Dia 10 e dia 17, então, fique atento para que você possa participar. Nós vamos mandar também para você, e esse é o último aviso antes da gente começar. Tá lá na tela, ó. Esse é o último aviso antes da gente começar. Você vai ter essa aula e essa palestra aí para você acompanhar. Se você faz parte do informativo da IPE, você pode abrir lá agora mesmo que você já vai encontrar um PDF para você poder acompanhar mais facilmente e guardar essas informações. Ok? Dito isto, vamos começar juntos então nessa manhã, refletindo sobre o nosso desafio de cultivar a graça nos nossos relacionamentos. Eu quero convidar você a começar comigo abrindo sua Bíblia lá em Colossenses 3, versículos 12 a 14, nós vamos ler e vamos orar ao Senhor. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 12. Muito bem. Enquanto você abre aí, quero cumprimentar aqui uma família que está nos visitando pela primeira vez. A Isaura, deixa eu ver se eu vou ler certinho. Isso mesmo? Isaura, Isabel, Estevão, Isabela? Onde estão? Ali atrás. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Que Deus possa abençoar ricamente vocês, em nome de Jesus. Colossenses 3. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus nos ensina aqui em Colossenses 3, versículos 12 a 14. Diz assim, acompanhe comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da
perfeição. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nessa manhã nós queremos falar sobre o cultivo da graça na nossa vida e nos nossos relacionamentos interpessoais. Dê-nos, ó Deus, de fato, graça para que possamos nos relacionar com pessoas de tal maneira que o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão e todas essas virtudes da graça do Senhor possam ser manifestas. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de não vestirmos apenas uma roupa, apenas uma roupagem, apenas uma abordagem, apenas um jeito de ser, mas temos essas marcas todas, essas virtudes todas da graça do Senhor Jesus nos nossos vínculos mais íntimos, nos nossos relacionamentos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você conhece alguém que tem um guarda-roupa monocromático, 100% monocromático? Conhece? O seu guarda-roupa é assim? Coloca para mim essa imagem, por favor, vai me acompanhando aí. Às vezes nosso guarda-roupa é muito parecido com esse aqui, ó. É um guarda-roupa todo de uma cor só. Eu tenho que confessar que esse guarda-roupa aqui seria tipo o meu guarda-roupa dos sonhos. Se eu pudesse usar só preto, seria ótimo. Durante boa parte do tempo da minha vida até hoje, eu sempre gostei de usar preto. Uso preto, estou de preto. Mas a minha esposa normalmente não deixa eu usar só preto. E é ela que às vezes vai numa dessas lojas e aparece com uma blusa salmão para mim e diz assim, comprei para você. E eu olho para aquela blusa e falo, sério? Ela, sim, vamos colorir o seu guarda-roupa. Ou quando eu vou comprar algumas camisas assim numa loja dessas grandes, e aí eu já vou na pilha das pretas e já vou falando com ela, se eu levar 3 fica feio? Se eu levar umas 4 só dessa preta aqui fica estranha, ela fica. Põe uma vermelha, põe uma verde, e ela vai tentando jogar o mais claro possível e eu o mais escuro possível. Então vai uma azul, eu o escuro. Um vermelho, o vinho. O mais próximo, caminhando para o preto. A gente tem preferências, coisas que a gente gosta de vestir, cores que a gente prefere. Mas é interessante porque, se a gente for pensar sobre a vida cristã, seria muito estranho se nós tivéssemos apenas uma vestimenta para usar. Seria muito estranho se nós tivéssemos apenas uma cor para mostrar. Eu penso isso e quero fazer você refletir sobre isso, porque nos nossos relacionamentos interpessoais, quando a gente está falando sobre buscar a paz e viver a paz com pessoas, nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos apresentarmos sempre de uma mesma forma, de um mesmo jeito, uma mesma cor. Muitas das vezes é difícil relacionar com algumas pessoas, e talvez seja difícil relacionar conosco, quando nós insistimos numa mesma postura inegociável. Não, eu gosto de vestir assim, esse é o meu jeito, e eu não vou mudar. Normalmente, quando a gente encontra pessoas que têm esse tipo de perfil, é comum a gente dizer assim, olha, com fulano não vale nem a pena discutir mais, porque ele não vai mudar. Ou porque ela não vai mudar, não vai abrir mão do seu jeito, não vai ter uma outra característica. Se é ranzinza, é ranzinza. Se é duro de trato, é duro de trato. Se é cabeça dura, é cabeça dura. Ninguém consegue mudar a postura dessa pessoa. Uma roupa só, um jeito só. É interessante, hoje eu queria mostrar para você, à luz desse texto, de que Deus de fato preparou algumas roupas para nós. Deus tem um guarda-roupa desse para nós, mas ele é muito diferente desse que a gente viu na foto. Se você ver nessa próxima slide que eu quero te mostrar, você vai perceber que o texto que nós lemos hoje nos faz pensar sobre algumas vestimentas, algumas roupas que o Senhor preparou em Jesus para nós. Porque se você for pensar, o que a Bíblia nos ensina é que eu e você não deveríamos ser muito parecidos com aquilo que nós achamos que nós somos. Nós deveríamos ser mais parecidos com Jesus. Deixa eu dizer isso de maneira simples. Nós não deveríamos ser tão apegados ao nosso próprio jeito. Do tipo assim, nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim. Nós deveríamos pensar, não, eu nasci assim, fui criado assim, mas Jesus entrou na minha vida e tudo foi transformado para a glória dele mesmo. Esse deveria ser o modo nosso de viver. Essa deveria ser as nossas roupas. Eu quero te fazer pensar, à luz desse texto, que fala sobre a gente se revestir, sobre colocarmos roupas novas, que na verdade Deus preparou uma roupagem nova para nós.
É interessante porque Paulo começa, em especial lá no versículo 12, se você está com a sua Bíblia ainda aberta, com essa expressão que tem tudo a ver com as roupas que nós usamos. Paulo começa dizendo, revesti-vos, se vista. Mas agora Paulo vai falar sobre roupagens que nada tem a ver com as nossas próprias preferências e as nossas próprias características, mas com as de Jesus. Porque aquelas roupas de Jesus, por assim dizer, as marcas de Jesus, o caráter dele, as virtudes de Jesus, Deus também planejou para que fossem minhas e suas. Nós também precisamos nos vestir assim. Se nós queremos buscar a paz e viver de maneira diferente nos nossos relacionamentos e na vida de um modo geral, nós precisamos entender que essas vestimentas de Jesus para nós têm cores diferentes. Nós não vamos ser aquele monocromático ali o tempo inteiro, não. Existem virtudes que precisam compor o novo jeito de nos vestirmos e de nos posicionarmos no mundo. Eu e você vamos cultivar vestes que nada tem a ver com a nossa própria identidade, mas que tem tudo a ver com a identidade de Jesus. Elas têm a ver com a nossa nova identidade em Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer com essa introdução e te levar para o texto agora é nós pensarmos que uma vez que o Senhor Jesus entra na nossa vida, o nosso modo de vida precisa ser transformado. E a única maneira de buscarmos a paz nos nossos relacionamentos é sermos como Jesus. Se formos muito parecidos com nós mesmos, se formos muito parecidos com aquilo que nós nutrimos e achamos o mais importante, o mais adequado, talvez os nossos relacionamentos não serão transformados. Olha comigo de novo para o texto que nós lemos hoje. Eu quero te chamar a atenção para esse texto de novo. Aqui o apóstolo Paulo fala algumas coisas interessantíssimas para nós. Se nós pudéssemos ler todo o texto de novo, você veria alguns destaques que eu quero chamar a sua atenção. Ele começa dizendo, olha, revesti-vos, porque vocês são eleitos, santos e amados. Nós vamos falar sobre isso já já. E ele então começa uma lista de coisas, ou uma lista de vestimentas, de roupas, que nós deveríamos nos revestir, não é? Ele diz, olha, revesti-vos então de misericórdia, revesti-vos de bondade, se revistam também de humildade, de mansidão, não esqueça da longanimidade. Ele continua, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos, e ele termina lá no versículo 14 dizendo, mas acima de tudo, tenha o amor como vínculo da perfeição. Paulo está insistindo comigo e com você, que nós temos novas vestimentas em Jesus que irão nos transformar. Mas é interessante porque antes de falarmos sobre cada uma delas, e eu queria refletir sobre cada uma delas e como elas podem impactar a nossa vida e os nossos relacionamentos, eu queria chamar a sua atenção para bem o início do versículo de número 12. Porque aqui Paulo vai nos dizer que nós só podemos nos revestir, de que a realidade de uma nova identidade só é possível na minha vida e na sua vida por causa daquilo que nós somos em Jesus. E aqui ele usa três características sobre nós que são fundamentais para a gente entender isso. A primeira, olha na sua Bíblia, ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Essa é a primeira característica. O que Paulo passa a dizer aqui para nós é, só é possível que vocês se revistam de humildade, mansidão, longanimidade, toda essa lista, porque vocês foram eleitos por Deus. Irmãos, a doutrina da eleição é uma das doutrinas mais importantes da palavra de Deus. Porque a doutrina da eleição é a doutrina por excelência que nos humilha diante da gloriosa imagem de quem Deus é. A eleição é a doutrina que nos lembra de que no final das contas a nossa salvação não tem a ver com o nosso próprio esforço, a nossa própria capacidade, com os nossos próprios recursos, com os meios que nós temos, mas com o Senhor. A eleição é a notícia de que Deus nos escolheu e Ele não encontrou nada em nós que o motivasse a isso. Não é uma característica do tipo, Deus viu o quão bom fulano é e exatamente por isso é que Ele vai chamá-lo para si. Não. É a notícia de que Deus nos ama com amor eterno e Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, como a Escritura nos diz, e isso nada tem a ver com capacidades minhas e suas. A doutrina da eleição, diferente de muito do que algumas pessoas pensam e dizem, não tem nada a ver com nós acreditarmos
que nós não fazemos nada, que nós não temos responsabilidade, que então é só sentar numa cadeira e esperar que um dia Deus vai me salvar. Não tem nada a ver com isso. É lógico que somos nós que cremos. Somos nós que cremos em Jesus, somos nós que vamos arrepender dos nossos pecados, vamos deixar a velha vida, vamos abraçar a nova, vamos nos revestir dessas características todas. Sem dúvida. Não tem a ver com deixarmos de viver alguma coisa ou termos uma fé que não é operosa, mas é um lembrete de que a salvação pertence ao Senhor. Paulo começa dizendo, vocês são os eleitos de Deus. Mas mais do que isso, ele diz que além de eleitos, nós também somos santos. Paulo diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como santos. O que significa Paulo dizer que nós somos santos? Muita gente, às vezes, não gosta da ideia de dizer que alguém é santo. Não é? A gente acha até estranho. Não, mas eu não sou santo. Eu não sou perfeito. Eu não tenho perfeição total. Mas é interessante porque, biblicamente, a ideia de santidade não tem nada, ou não tem apenas a ver com a ideia de manifestarmos de maneira perfeita e inquestionável a santidade de Deus. Mas tem a ver, primeiramente, com o fato de sermos separados para Deus, de sermos santificados para Deus, de sermos propriedade de Deus. E uma vez que somos propriedade de Deus, que somos povo de Deus, que fomos separados para Deus, como povo de Deus nós vamos exibir e mostrar e manifestar na nossa própria vida o caráter e a santidade de Deus. Então é possível sim, nós cremos que Paulo está dizendo, se revistam dessas características, por quê? Porque vocês foram separados por Deus, porque vocês foram escolhidos por Ele, porque vocês foram separados pelo próprio Deus. Então se revista dessas características. Ele elegeu vocês, Ele separou vocês, e em terceiro lugar Ele diz, Ele amou vocês. Vocês são amados. Olha a sua Bíblia, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. O amor de Deus nos alcançou. Ele nos amou primeiro. O seu amor é eterno. O seu amor é que nos atrai a si mesmo. E agora, amados, santificados ou separados, eleitos por Deus, Deus nos chama a viver essa vida que Ele já comprou para nós, que Ele já nos garantiu. Eu gosto sempre de pensar que a nossa vida de santidade, que a nossa vida de transformação, pela graça de Deus, é nós vivermos agora, na prática, na vida, no dia a dia, aquilo para o que eu e você já fomos conquistados. A salvação já nos alcançou. Somos eleitos, santos e amados de Deus. E agora é como se o Senhor dissesse para mim e para você, então viva de maneira coerente. Então viva de maneira conforme isso. Eu não sei você, mas a gente às vezes tem aquela experiência de, por exemplo, um filho que faz uma coisa que faz os pais passar vergonha. Você que é pai, já passou por isso alguma vez? Seu filho faz alguma coisa que você fala, menino, misericórdia. E às vezes o pai fica tão envergonhado, com uma atitude tão esquisita do filho, que o pai vira assim, nem parece filho meu. Essa frase é clássica, não é? Nem parece filho meu. O que pais às vezes querem dizer com essa frase? É como se eles estivessem tentando dizer algo bem complexo, mas de uma maneira bem simples. É como se eles estivessem dizendo, olha, a sua atitude não parece com a atitude daquilo que você aprendeu, do seu ambiente familiar, da sua casa, da sua tradição familiar, dos seus valores. Você está agindo de uma maneira que para mim, como seu pai ou sua mãe, é estranha. Nós nunca te ensinamos assim. Nós nunca te falamos a respeito disso. Por que é que você está agindo assim? Bom, essa é apenas uma analogia para nos lembrar que, de alguma forma, quando Deus nos chama à santidade, é como um pai que está olhando para mim e para você dizendo, eu quero que vocês vivam agora como eleitos, santos e amados que vocês são. Manifestem na vida de vocês aquilo que eu já fiz na vida de vocês. Eu já separei vocês. Eu amei vocês. Eu depositei o meu amor sobre vocês. Eu já salvei vocês em Jesus. Agora, viva na sua vida exatamente como quem foi salvo pela minha graça. Deu para entender o ponto? Por que tudo isso que eu acabei de dizer é importante? Por que o apóstolo Paulo colocou isso no versículo de número 12? Porque se eu e você lermos os versículos 12, na parte 2 dele, na parte B,
13 e 14, e nos esquecemos dessa introdução, sabe o que pode se tornar essa palestra? Essa palestra pode se tornar uma palestra sobre autoajuda, sobre como desenvolver boas virtudes. Mas isso não é evangelho. O evangelho diz para mim e para você que eu e você só podemos nos revestir de todas essas características aqui porque eu e você fomos salvos em Jesus. Porque o meu pecado e o seu pecado foi pago em Jesus. Porque a cruz de Cristo é como essa ponte, esse caminho de vida que nos leva para perto do Pai. Sem a graça, sem Jesus, sem o evangelho, é impossível que eu e você vivamos uma vida virtuosa. Sem o Espírito de Deus no meu coração e no seu coração, é impossível que eu e você vivamos uma vida convertida. Sem a ação do Espírito constante em mim e em você todos os dias, é impossível que nós vivamos uma vida de santidade, irmãos. Esse é o grande ponto. Então nós precisamos tomar o máximo de cuidado para ler essas listas de esses imperativos da palavra de Deus, para não nos esquecermos de que eles só são possíveis porque Cristo está em mim e em você. Porque de nós mesmos, nós nunca vamos conseguir ser tão humildes, tão cheios de bondade, tão cheios de longanimidade. Não é assim? Nós temos lá a nossa própria experiência, a convicção de que essas graças e essas virtudes em nós precisam ser desenvolvidas pela ação do Espírito de Deus. De nós mesmos, não vai dar, não é? Bom, dito isso, então quero te fazer pensar que essa realidade gloriosa de quem nós somos agora em Cristo Jesus nos capacita a viver em paz uns com os outros. Saber que nós somos eleitos, saber que nós somos propriedade de Deus e amados de Deus, vai nos libertar totalmente, finalmente, do egoísmo e do pecado do nosso coração. Eu queria que você guardasse essa frase. Coloca para mim, Osés. Está aí no slide aí. Guarde isso. É essa gloriosa realidade que transforma e impacta a nossa vida. Se eu sei disso, se eu compreendo isso, então eu posso viver uma vida transformada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas marcas que o apóstolo Paulo nos fala aqui. A primeira que eu queria fazer você refletir comigo é: nós precisamos nos vestir de compaixão. De compaixão. Talvez na sua Bíblia a palavra que esteja aí traduzida seja misericórdia. Mas a ideia é a mesma. O apóstolo Paulo está nos dizendo: precisamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de compaixão. No final das contas, sermos pessoas misericordiosas é sermos pessoas que têm compaixão no seu coração, que são capazes de ir para os seus relacionamentos com bondade, misericórdia e graça. Deixa-me falar para você sobre alguns ingredientes a respeito de uma vida cheia de compaixão. Pode colocar para mim. A primeira delas é de que a compaixão ela é capaz de ver as pessoas que sofrem. Sermos revestidos de ternos afetos de misericórdia ou de compaixão é sermos capazes de reconhecer quem sofre. É sermos capazes de nos sintonizarmos com o sofrimento do outro e não apenas com o meu próprio sofrimento. A nossa tendência natural e a tendência pecaminosa do nosso coração é olharmos de maneira graciosa, olharmos com compaixão apenas para os nossos próprios dilemas e os nossos próprios problemas. Sabe por que muitas das vezes os nossos relacionamentos são truncados? Porque nós somos muito bonzinhos com nós mesmos, mas muito duro com as outras pessoas. Às vezes os erros que nós cometemos, nós vamos justificá-los diante das pessoas. Não, mas espera aí, não, eu falei, tudo bem, eu estava conversando com você aquele dia, eu levantei a minha voz. Espera aí, você me provocou bastante também, não é? E também, esse negócio de voz alta é tipo da minha família. Na verdade, eu não falei em voz alta, porque minha família a gente fala em voz alta. Que balela que é essa? É só uma maneira de tentar justificar a dureza e a arrogância do nosso coração. E aí, normalmente, né, numa conversa como essa, a pessoa já vira e fala: mas veja você, olha o que você falou. Isso que você falou, isso é inadmissível. O que eu falei, dá até para contornar, mas o que você falou, isso aí é imperdoável. A falta de compaixão é a tendência do nosso coração de sempre julgar o erro do outro como sempre terrível e o nosso como sempre não tão ruim assim. O meu não é tão problemático.
Isso dificulta nos nossos relacionamentos, irmãos. Porque se há um ingrediente da compaixão importante, é a capacidade de ver aquele que sofre e se compadecer com isso. Compreender que o outro também tem seus dilemas, que também tem suas dores, que também sofre, que também tem problemas, que também se angustia no coração. É não pensarmos demasiadamente ou exageradamente sobre nós mesmos, mas também sobre o outro. O segundo ingrediente da compaixão é nós pensarmos que a compaixão sente empatia em resposta ao sofrimento. Não é só reconhecer que alguém está sofrendo, mas é também ter empatia com isso. Querer se envolver com o sofrimento da outra pessoa. Querer lidar com aquele sofrimento com compaixão, com bondade, com empatia. Deixa eu compreender o que você está sentindo. Deixa eu tentar enxergar as coisas pelo seu ponto de vista. Pela maneira como você está enxergando. Porque senão nós somos muito duros. Muito duros. Muitas das vezes relacionamentos são quebrados dentro de uma família. Um cônjuge com outro, os pais com os filhos com os pais, ou entre irmãos, pela incapacidade de eu reconhecer o sofrimento daquela outra pessoa da minha família. Quais as circunstâncias dela ou dele? Pelo que ele ou ela tem passado. Quais são as dores, os dilemas? Será que se eu estivesse vivendo os mesmos sofrimentos, eu estaria reagindo de maneira diferente? Mas normalmente essas perguntas não são feitas por nós. Às vezes nos falta empatia, capacidade de reconhecer o sofrimento do outro e se envolver com esse sofrimento. É como se a gente pudesse sentar do lado de alguém com quem a gente está tendo aquele embate e dissesse assim: deixa eu ouvir você um pouquinho. Eu vou baixar a guarda, eu vou parar de retrucar, eu vou parar de te responder. Deixa eu te ouvir. Qual é o seu dilema? Por que você está sofrendo dessa maneira? O que está te incomodando? Deixa eu tentar ver pelos seus olhos um pouco. A compaixão, ela coloca esse ingrediente na nossa vida. Além disso, eu disse que são 3 ingredientes. O terceiro é, a compaixão, ela age para aliviar o sofrimento sempre que possível. Não é apenas reconhecer, não é apenas ter empatia, mas é também agir. Porque do contrário, eu posso reconhecer que alguém está sofrendo, eu posso até me compadecer daquilo e dizer: nossa, terrível o seu sofrimento, realmente. Eu concordo que é terrível. E não fazer nada. E não tomar nenhuma atitude. Irmãos, reconhecer o sofrimento do outro, a angústia do outro, é termos um coração cheio de ternos afetos de misericórdia e compaixão. É sermos capazes de olhar para o sofrimento alheio e pensar: peraí, talvez se eu estivesse lidando com esse mesmo sofrimento, as minhas reações não seriam diferentes. As minhas posturas não seriam diferentes. Então eu preciso me compadecer, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa. Irmãos, como nós precisamos tomar cuidado com isso, não é? Porque às vezes nos nossos vínculos e nos nossos relacionamentos, nós temos mania de dizer coisas para as pessoas que na verdade são maldosas da nossa parte. Quando alguém, por exemplo, está sofrendo muito, você bate no ombro dela e diz assim: fica firme, senhor, fica tranquilo, isso vai passar. Isso parece até bondoso, mas não é não. Não tem nada de bondoso nisso. Ah, eu já passei por isso, fica tranquilo, isso aí rapidinho acaba. Você está falando isso, miserável, porque você já passou. E se você estivesse passando também, você não falava isso. Isso é falta de compaixão. É falta de misericórdia. É falta de sentir a dor do outro. É interessante que talvez a melhor estratégia que nós deveríamos ter quando nós encontramos pessoas em profundo sofrimento seria não falarmos muita coisa, mas simplesmente abraçarmos essas mesmas pessoas e chorarmos com elas. Porque a dor do outro é tão intensa quanto a nossa própria dor. Nós precisamos ter empatia e compaixão. Eu gosto de uma passagem de Mateus 9, 35 e 36. Eu coloquei para vocês, tá? Vai aparecer. Que nos conta sobre Jesus. Olha só como essa passagem fala sobre o coração de Jesus. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então você encontra Jesus pregando, ensinando e curando. Olha a segunda parte do versículo. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós encontramos exatamente esse coração misericordioso de Jesus. Essa marca, essa veste, essa roupa de Jesus, que nós precisamos nos revestir dela também. Jesus olha para as multidões e percebe que aquelas pessoas que estavam ali, pessoas reais,
com dilemas reais, com os problemas reais, com dores, angústias, sofrimentos, problemas de saúde, problemas emocionais, possessões demoníacas, N casos. Jesus olha para aquelas pessoas e Jesus se compadece delas. Jesus percebe que aquelas pessoas estão exaustas, estão cansadas, que elas mais parecem ovelhas perdidas que não tem um pastor para guiá-las a um determinado campo. E Jesus então, por onde ia, ensinava, pregava e curava. Jesus não apenas reconhecia a dor daquelas pessoas, mas se compadecia delas e agia. Lembra dos 3 ingredientes? Reconhecer, se envolver e agir. Exatamente isso que nós encontramos em Jesus. Exatamente assim precisa ser também a nossa postura, se nós queremos buscar paz nos nossos relacionamentos. Mas há uma segunda veste para que eu e você possamos colocar aqui. O texto também vai nos ensinar a nos revestirmos ou nos vestirmos de bondade. Bondade. Olha lá na sua Bíblia, ele diz: revestivos de ternos afetos de misericórdia e de bondade. Bondade é essa segunda marca, essa segunda virtude, essa segunda característica. Talvez a gente possa gastar um pouco menos de tempo nela, porque ela se parece muito com a primeira. Mas eu quero ainda te chamar a atenção para pelo menos alguns aspectos aqui. 3 deles. Ser bondoso nos nossos vínculos e relacionamentos envolve, em primeiro lugar, demonstrar essa misericórdia da qual nós falamos agora. É a demonstração viva disso. É como se ser bondoso fosse aquele terceiro ingrediente. É o agir. É o manifestar essa bondade e essa misericórdia com relação aos outros. A ideia de alguém bondoso que não faz nada é uma ideia estranha, não é? Nós chamamos de bondoso ou de bondosa uma pessoa que age, que consegue expressar bondade nos seus relacionamentos. E é interessante porque expressar bondade ou expressar misericórdia, se revestir de bondade, é também a capacidade de demonstrar isso, mesmo para aquelas pessoas que nós taxamos como não merecedoras. Não merecedoras. É engraçado porque todas as vezes que você conversa com alguém que está lidando com muito tempo de angústia, com um relacionamento truncado, quebrado, é comum nós ouvirmos expressões do tipo assim: com fulano não dá mais. Não vou fazer mais nada. Não gasto mais minha saliva. Já falou isso aí alguma vez? Já ouviu isso alguma vez? Não insisto mais. Não convido mais. E talvez possa até chegar ao extremo de não oro mais. Aí seria terrível mesmo. Nós temos a péssima mania, mas acho que mais do que mania, a péssimo vício e característica pecaminosa do nosso coração de taxarmos pessoas. Nós taxamos pessoas. Nós estamos relacionando com alguém e de repente a gente diz: deixa eu ver, você eu vou considerar como causa impossível. Não tem conserto. Você é o nunca vai mudar. Você é a cabeça dura. E a gente cola isso nas pessoas. A gente estigmatiza as pessoas. A gente marca as pessoas. Mas deixe-me dizer uma coisa essencial para você sobre bondade. Crermos no Evangelho é crermos que qualquer pessoa, por mais pecaminosa, por mais errada, por mais tortuosos que sejam os seus caminhos, pode ser salva pela graça de Deus em Jesus. Para o Senhor não existem causas impossíveis. Para o Senhor não existe corações tão duros que não possam ser quebrados. Para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível. Então nós deveríamos abraçar essa verdade em Jesus e deixarmos de rotular as pessoas. Deixarmos de simplesmente taxá-las definitivamente. Fulano é assim e nunca mais vai mudar. Pode mudar. Frequentemente muda. E Deus continua fazendo e operando milagres de transformação de corações ainda hoje. Me surpreende o fato de alguns cristãos, às vezes, me perguntarem coisas do tipo: por que Deus não faz milagres ainda hoje? E eu sempre fico com vontade de fazer outra pergunta: por que você não está enxergando os milagres que Deus está fazendo ainda hoje? Porque Deus continua transformando vidas de uma maneira surpreendente, poderosíssima.
Quando nós já estamos doidos ali para pegar a nossa marquinha e dizer, causa impossível, Deus nos surpreende. Deus transforma. Irmãos, a gente deveria jogar fora essas características. Jogar fora essas marcações. Esses fulano não merece. Nós precisamos ser bondosos e bondosos em todo o tempo. Eu gosto de uma história, não sei de quem é a autoria, mas conta a história de uma certa mulher que todos os dias ela ia pela manhã numa mesma banca de jornal para poder se atualizar e comprar o jornalzinho do dia. E todos os dias que ela chegava nesse lugar e comprava, por algum motivo que ninguém sabe explicar, aquele sujeito da banca que a atendia havia se indisposto no coração com ela. E todas as vezes que ela ia pela manhã comprar o jornal, ele a tratava muito mal, com muito desprezo, grosseiro, palavras duras, sem paciência. E é interessante porque essa mulher sempre ia no mesmo horário que uma outra pessoa ia, e sempre essa outra pessoa ficava ali, observando a maneira rude daquele sujeito da banca tratar aquela pessoa. Depois de tantas semanas e tantas vezes assistindo aquele maltrato, então essa pessoa perguntou para essa mulher, por que você não retruca? Por que você não responde à altura? Por que quando ele te tratar mal, você não responde ele à altura? Ou por que você não deixa de vir nessa banca e vai em outra? E a resposta dessa mulher foi simples, porém surpreendente. Porque eu não posso deixar com que a minha conduta e a minha postura seja moldada pela postura e pela conduta dele. Ser bondoso tem a ver com reconhecer isso. Tem a ver com entendermos que precisamos expressar bondade e misericórdia todo o tempo, e não apenas a quem nós julgamos mais fácil manifestar. O próprio Senhor Jesus já havia nos alertado de que é muito fácil amarmos aquelas pessoas que são muito amáveis. Desafiador para mim e para você é amarmos aqueles que nos odeiam. Nós precisamos ser bondosos, porque nós imitamos a Deus ao sermos bondosos, porque o Senhor é bom. Pense em toda a bondade que Deus derramou sobre mim e sobre você. Nós plantamos isso? Você semeou toda a bondade de Deus que você tem colhido na sua vida? Semeou tudo. Todas as graças e toda a bondade que eu e você temos experimentado na nossa vida é apenas uma dívida que Deus está nos pagando? Alguém seria capaz de dizer isso aqui? Eu imagino que não. Porque Deus é bondoso para conosco, mesmo eu e você somos sendo tão duros e tão pecadores. Mas há uma terceira veste para a gente colocar aqui e melhorar o nosso guarda-roupa e a cor dele. A terceira chama-se humildade. Vistam-se de humildade. O texto simplesmente continua dizendo, ternos afetos de misericórdia, bondade e agora humildade. Eu queria trazer para você uma citação de um teólogo que deu base para toda essa série que a gente começou em janeiro e vamos terminar agora em julho, chamado Robert Jones. E ele tem um livro espetacular chamado Em Busca da Paz. E eu recomendei em janeiro e quero recomendar de novo para você. Tudo isso que a gente está refletindo nessas palestras, você vai encontrar lá nesse livro e muito mais. É um livro extraordinário. E o Robert Jones diz assim no seu livro Em Busca da Paz. Humildade significa reconhecer que tudo quanto você tem vem de Deus e que você depende dele absolutamente como seu Criador e como seu Redentor. Gente, humildade não está na moda nos nossos tempos. Nós vivemos uma espécie de surto da autocapacitação, da autoafirmação. Nós vivemos em um tempo em que conta após conta de Instagram e outras redes sociais tentam nos convencer de que nós somos bons, nós somos capazes e de que tudo que você vai conquistar na sua vida é só por mérito. Tão forte isso. É tão insistente essa mentalidade. Tudo depende de você. Você é capaz. Tudo que você vai conquistar depende de você e do seu esforço. É porque você acorda às 5 horas da manhã. É porque você bebe água com limão de manhã. É porque você espirra própolis na garganta e nos ouvidos e na testa e você vai ter uma saúde extraordinária. É porque você faz longas maratonas de 20 quilômetros todos os dias às 4h30 antes do mercado abrir. Você vai conquistar coisas extraordinárias.
Mérito, 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 conquista, conquista, tudo é seu, tudo vem de você é capaz, você conquista isso, você conquista aquilo outro. Mas quando a gente olha para o Evangelho está nos ensinando a sermos humildes. Dizendo, não vista essa roupa não, vista outra. Vista a veste da humildade em Cristo Jesus. E como é que a gente pode agir com humildade? Como é que nós podemos viver a humildade de maneira prática? Primeiro ponto óbvio é que eu e você precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. Não há como nós experimentarmos um coração humilde se nós não confiarmos plenamente em Deus. Se nós não começarmos a desconfiar de nós mesmos. Irmãos, a humildade tem a ver com desconfiarmos de nós mesmos. Assumirmos o fato de que nós não somos tão bons assim e de que muito daquilo que nós temos, se não tudo que nós temos, é graça de Deus. É graça de Deus. Esse é um exercício que nós deveríamos repetir e fazer todos os dias. Pense na sua vida, pense onde você está hoje, pense como está a sua família, como está o seu trabalho, sua profissão, tudo que você tem, que Deus colocou na sua vida. E analise sinceramente e criteriosamente isso. Se não é graça de Deus. As oportunidades que Deus colocou na minha vida e na sua vida, será que nós semeamos todas elas? Será que nós somos merecedores de cada uma delas e plantamos cada uma delas? Entenda o que eu estou dizendo. Assumirmos humildade não é assumirmos uma mentalidade da preguiça, no sentido de dizer então não preciso fazer nada porque Deus vai me dar tudo, eu posso viver minha vida aqui sentado, só esperando que Deus vai colocar nas minhas mãos. Não é isso. Mas é reconhecermos que mesmo o esforço, que mesmo o fruto do nosso intenso trabalho e esforço é graça de Deus. É graça de Deus. Nós precisamos cultivar a humildade confiando plenamente em Deus. Cultivamos a humildade quando nós damos preferência ao outro. A própria Escritura nos diz isso, o apóstolo Paulo nos lembra em outro lugar, dizendo, olha, tem maior conta, não aquilo que é seu, mas aquilo que é do outro. Reconheça o outro como alguém que precisa receber toda a sua atenção, toda a sua preferência. Não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre o outro. Irmão, se nós queremos ser como Jesus, nós vamos olhar mais para o lado e menos para dentro. A nossa espiritualidade não deveria ser uma espiritualidade tão interiorizada, tão subjetiva, tão pensando em nós mesmos, em nossas próprias características, mas uma espiritualidade que nos leva para fora, que nos faz fugir um pouco de nós mesmos. Às vezes isso fica evidente até na nossa própria prática de oração. É muito comum, e mesmo gente crente, gastar todo o seu tempo de oração orando apenas sobre si mesmo, seus próprios problemas, suas próprias dores, sua família, suas preocupações. Algo de errado em orarmos sobre nós mesmos ou por nós mesmos? Claro que não. Mas seria estranho que nós, sendo povo de Deus, transformados em Jesus, fôssemos incapazes de orar por outros, de intercedermos por problemas que não são nossos, mas que são de pessoas ao nosso redor, que nós amamos, temos compaixão por elas, temos bondade por elas. Irmãos, uma fé subjetiva demais, uma fé pessoalizada demais, digamos assim, ou personalizada demais, focada demais em si mesma, em si mesmada, pode se tornar uma experiência, uma espiritualidade egoísta no final das contas. Eu só penso em mim, só nos meus grandes problemas. Os maiores problemas que existem no mundo são os meus. São os meus. Será? Provavelmente não. Para nós cultivarmos um coração cheio de humildade, nós não podemos pensar exageradamente ou em demasia sobre nós mesmos. Nós deveríamos, na verdade, incluir nas nossas orações uma oração que dissesse: Senhor, me ajuda a me esquecer de mim um pouco. Olhar para quem está ao meu lado, olhar para outros dilemas, outros problemas, interceder por eles, orar por eles. Vai haver espaço para orarmos por nós mesmos, claro. Sem dúvida nenhuma. Mas não poderia ser só isso. A humildade é gerada e cultivada no nosso coração. Nós nos revestimos de humildade quando nós agimos assim. Quarta vestimenta. Vista-se de mansidão. Mansidão. Talvez esse seja um dos pontos difíceis de definir aqui nesse texto. O que é ser manso? Até porque a mansidão, muitas das vezes, ela é má compreendida.
Quando a gente pensa numa pessoa mansa, nós pensamos numa pessoa meio devagarzinho, não é? Fulano é manso. Fala, demora 2 horas para falar um negócio, dá para falar em 10 minutos. Devagarzinho, a mansidão purinha, até o passo dele é lento. Vem andando devagarzinho, fala devagarzinho, lentinho demais. Fulano é manso demais. Ou às vezes nós pensamos que mansidão é uma pessoa boba, não é? Ah, fulano é manso demais. Se sou eu ali, eu não levo isso aí para casa, não. Ah, ninguém fala assim comigo, não. Fulano que é manso. É um boi manso, olha a tranquilidade dele. Essa não é a visão bíblica. Talvez essa seja a visão deturpada que nós temos na nossa cultura. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é força. É o próprio Senhor Jesus que nos chama a imitá-lo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus não é uma pessoa boba. Jesus não é uma pessoa facilmente enganada. Mansidão não pode significar isso. Mansidão tem a ver com a brandura do nosso próprio coração, que se manifesta no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Muitos dos conflitos familiares, muitos dos conflitos conjugais, muitos dos conflitos interpessoais que nós vivemos têm a ver com falta de mansidão, falta brandura para falar, sobra grosseria, sobra antecipação, sobra pressa. Não deveria falar naquele momento, não era a hora certa de dizer, não era o modo certo de dizer. E aquilo machuca, expõe as pessoas. Preciso tratar com um filho, mas acaba expondo o filho na frente de todo mundo. Preciso tratar com um cônjuge, mas eu já começo levantando a minha voz e acusando. Não vai dar certo. Isso é falta de mansidão, falta de brandura no trato, no jeito de falar, no jeito de agir. Muitas das vezes nós dizemos querer evitar que aquilo pegue fogo, mas somos os primeiros a tirar fogo. Não vai funcionar, irmãos. Se nós queremos ter busca da paz na nossa vida e relacionamentos pacificados, nós precisamos de brandura no nosso falar e no nosso agir. É preciso pensar 2 vezes. Será que eu precisava falar isso? Será que eu precisava tratar isso dessa forma? Será que eu precisava dizer isso hoje? Será que dava para esperar um pouco mais? Se eu esperar um pouco mais. Às vezes nós somos muito apressados. E é o 3º ponto que eu menciono aqui para você. Às vezes somos agitados. Uma pressa desgovernada para lidar com as circunstâncias. Alguém pisa na bola com a gente. Eu quero falar agora. Tem que tratar agora. Não vou levar isso para casa não. Tem que ser agora. Não tem que ser agora. Talvez nem tem que ser. Talvez se você levar isso para casa e pensar e refletir, talvez você chegue à conclusão de que nem vale a pena tratar. Peraí, esse erro que fulano cometeu comigo, eu também já cometi várias vezes. É a síndrome de motorista, já percebeu? Motorista, normalmente, nós somos como motoristas, quem é que é? É aquele sujeito que fica bravo, porque alguém te deu uma entrada para 3 minutos depois você fazer a mesma coisa com outra pessoa. E quando alguém faz isso com você, você fica irado. Não é possível, olha só. E normalmente a gente se refere às pessoas que estão dirigindo como o nome do carro, né? Olha o que esse Palio fez comigo. Olha o que esse Cobalt fez comigo. Às vezes quando eu estou dirigindo, eu me sinto naquele desenho, Carros. Todo mundo fica meio personificado pelo carro que dirige, né? Olha o que esse caminhão está fazendo comigo. Ah, caminhão. É engraçado. Às vezes a gente fica muito bravo com alguma coisa que alguém erra conosco. E logo na frente, quando a gente erra com alguém, e a gente faz a mesma coisa, passa na frente, ou desrespeita alguma pequena regra de convivência do trânsito, a gente faz aquela carinha de tipo assim, ih, rapaz, foi mal. Para nós é o foi mal. Para o outro é, que absurdo. Essa é a nossa maneira de reagir muitas vezes. Irmãos, falta brandura, sobra agitação no nosso trato. Se nós queremos relacionamentos pacificados, nós precisamos tirar essa agitação e essa pressa desgovernada no nosso coração. Nós precisamos ser mais mansos. Alguém errou, algum conflito começou, alguém te disse alguma coisa que machucou você aqui na comunidade. Peraí. Deixa eu refletir sobre isso. Talvez eu já tenha falado isso também alguma vez. Talvez eu também já tenha agido assim,
de maneira semelhante? Talvez se eu estivesse na posição dessa pessoa, eu reagiria de maneira semelhante. Essa mansidão me faz parar para pensar, peraí, talvez o meu trato não precise ser tão urgente assim. Talvez a minha tratativa possa esperar. Talvez deixar a poeira baixar. E mansidão, irmãos, tem a ver com refletirmos essa marca, esse caráter de Jesus. Mas eu quero te falar sobre uma quinta, para já caminharmos para o final, que o nosso tempo está se esgotando. Vista-se de paciência. Paciência e mansidão andam muito juntos, então eu vou falar sobre ela mais rápido. Eu queria trazer uma definição simples para você, de um teólogo, um autor chamado William Barclay. Olha o que ele diz a respeito de paciência. A paciência é a habilidade para suportar as pessoas sem ficar irado, amargurado, irritado ou incomodado com elas, ainda que sejam insensatas, ingratas ou até mesmo aparentemente incorrigíveis. Paulo diz isso lá no versículo de número 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportarmos uns aos outros é nos revestirmos de paciência. Paciência. Ser suporte uns para os outros. Aprendemos a lidar uns com os outros. Apoiarmos uns aos outros, mesmo quando essas pessoas estiverem agindo com ira, amargura ou qualquer outro sentimento. É a capacidade de saber esperar, de ter paciência, de lidar com isso de maneira sensata, de termos essa longanimidade no nosso coração. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Mansidão, mas um coração longânimo, capaz de ter paciência para lidar com os conflitos. É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. É uma sequência, não é? Ser manso, ser longânimo, que é ter paciência, aprender a suportar, tolerar pacientemente uns aos outros. É isso que ele está dizendo para nós. E aí vem a sexta veste, que também tem tudo a ver. Mansidão, longanimidade, ter paciência e tolerância. Essa é a sétima veste que nós precisamos colocar. Agora sim, Paulo diz, suportai-vos uns aos outros. Manso, longânimo, suportar. A capacidade de sermos tolerantes, irmãos, é eu e você reconhecermos em primeiro lugar que as pessoas vão inevitavelmente nos irritar. E nós, inevitavelmente, vamos irritar as pessoas. Se existe uma coisa que a gente precisa aprender para que nós possamos cultivar tolerância na nossa vida, capacidade de suportarmos uns aos outros, é admitirmos que nós somos, todos nós, em algum momento, em alguma medida, chatos. Você já assumiu o fato de que às vezes você é chato? Assuma isso. Vai ser muito bom para te ajudar. É muito bom a gente assumir isso. Gente, você pode ser gente boa demais da conta. Eu sei que você é. Gente boníssima. Mas provavelmente tem momentos na sua vida que você é chato demais. Muito chato. Ninguém aguenta. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma vez na vida alguém bem próximo de você dizendo assim, você é chato, cara. Misericórdia. Me lembra de não viajar de novo com você, ou coisa desse gênero. Mesmo que isso seja momentâneo, mesmo que seja exagerado isso, talvez, eu sei. Mas provavelmente alguém que já ouviu. Mãe e pai, então, hein? Ô mãe, você é chato demais, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Ô pai, você é muito chato. Todo mundo da igreja vai, só eu que não vou, porque você é chato demais, pai. Não é assim? Você é chato. Irmão, um com o outro. Cara, você é muito chato. Pelo amor de Deus, será que você é meu irmão mesmo? As frases meio duras assim, que às vezes a gente solta. Mas ao invés de a gente reconhecer a chatice alheia, a gente deveria frequentemente reconhecer a chatice própria. Reconhecer a chatice própria. Porque tem dia que você está tão azedo, mas tão azedo, mas tão azedo, que nada, que ninguém fizer para você, muda. A pessoa faz uma comida gostosa, você fala, não estou com fome. A pessoa compra uma passagem para você ir para a Europa fazer uma viagem, não quero viajar. Não gosto de Torre Eiffel, não gosto desse trem. Isso é bobagem, gastar dinheiro à toa isso aí. Alguém fazendo uma massagem no seu pé, você fala, está doendo.
Não é? Alguém traz uma água para você e fala assim, está quente. Serve um refrigerante para você, só beba o suco. Serve o suco, só beba integral. Chato, porque você está enjoado naquele dia. Eu sempre penso que quando a gente está muito enjoado, é muito enjoado mesmo, a gente deveria oficialmente se reservar a chatice apenas sozinhos. Você vai para um canto e lida com a sua chatice pessoal. Né? Se entrega, fala, Senhor, trata meu coração. Me livre dessa chatice de hoje. Ou se não, pelo menos dizer para as pessoas da sua família, assim, ó, decidam tudo vocês hoje, porque hoje eu estou tão chato que se eu for ajudar eu vou atrapalhar. Só me fala onde que nós estamos indo e me leva. E não me fala muita coisa não, para eu curtir a minha chatice sozinha. Irmãos, a gente vai irritar pessoas e pessoas vão nos irritar. Isso faz parte da nossa vida. Viver em igreja, por exemplo, em família e em igreja, é lidar com o fato de que nós vamos ter percalços no relacionamento. Se você entra para uma igreja, se torna membro de uma igreja e imagina que aqui você não vai ter problemas, uau, eu acho que você está bem enganado. Até porque você mesmo vai trazer alguns desses problemas para cá, não é verdade? Provavelmente. Porque nós somos assim, nós vamos irritar pessoas e seremos às vezes irritados por elas. Por que eu estou insistindo nisso? Porque para a gente cultivar um coração cheio de tolerância, a gente precisa aceitar essa realidade. Aceitar que não são apenas as outras pessoas que me irritam, que pisam na bola comigo. Eu também faço isso com alguma frequência. Assumir isso gera no meu coração tolerância. Irmãos, a gente precisa aceitar o fato de que relacionamentos, por mais belos e bonitos que sejam, eventualmente se tornarão tensos. Tensos. E nós temos o nosso terceiro bebê, que é o Pedro. E o Pedro, ele ri muito. Quem aqui conhece o Pedro sabe disso. Ri de graça, ri para todo mundo, o cara é muito feliz. E normalmente a gente ouve uma frase que, com muita frequência, eu e Thalita, a gente sempre olha um para o outro e pensa, que é a seguinte, nossa, eu nunca vi ele chorando. Esse bebê nem chora. E a gente olha para o outro e diz assim, como por exemplo essa noite, que ele não quis dormir de jeito nenhum. E foi divertidíssimo. Sabe quando a gente usa aquela expressão, a noite é uma criança? Hoje foi uma delas. Bem assim. De você começar a perder a conta de quantas vezes você já levantou? Foi uma dessas. Ele é um cara muito risonho, simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Mas quando ele resolve chorar, ixi. Irmãos, eventualmente relacionamentos vão se tornar tensos. Mesmo relacionamentos extraordinários. Mesmo bebês muito risonhos têm suas crises de choro. Mesmo relacionamentos lindos têm seus dias complicados. Talvez você seja um jovem casal, por exemplo, você seja um jovens casais e pense, nossa, até hoje nós nunca tivemos nenhum problema no nosso casamento. Trabalhe seu coração. Porque possivelmente você experimente dias difíceis. E você precisa estar preparado para isso. Eventualmente, as coisas se tornam tensas. Tolerar é aprender a paz. Talvez de todas as marcas, essas sejam das mais importantes. Porque a tolerância, a capacidade de suportarmos uns aos outros, é que possibilita que eu e você não nos destruamos nos nossos relacionamentos. Então a gente vai para a sétima e penúltima vestimenta. Vistam-se de perdão. Eu vou passar por essa mais rápido, porque perdão vai ser o nosso tema de semana que vem, ok? Mas lidar com perdão tem a ver com saber, antes de tudo, que o perdão é uma decisão, não é um sentimento. Guarde isso no seu coração. Não dá para nós perdoarmos ninguém se nós não entendemos que o perdão é uma decisão e não um sentimento. Nós, às vezes, queremos experimentar um sentimento para então perdoar alguém. Talvez você não experimente, mas você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Nós perdoamos porque nós somos perdoados primeiro. O perdão tem a ver com reconhecer o lugar da graça de Deus nos nossos relacionamentos. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Nós perdoamos uns aos outros também. Ninguém vai cometer um erro contra você que seja maior e mais terrível do que os erros e pecados que nós cometemos contra o Senhor. Ele nos perdoou, Ele nos chama a perdoar. Perdoe.
Não espere você sentir o momento certo, a hora certa, o sentimento adequado. Quando uma paz sobrenatural vier no meu coração, aí eu perdoo. Não, irmãos, perdoe. E o Senhor vai tratar o seu coração. Perdoe. Procure a pessoa, conserte isso. Isso é fundamental em famílias. Se você é casado, está aqui essa noite, essa manhã me ouvindo, guarde isso no seu coração. Nunca deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nunca. Nunca. Se você discutiu com seu cônjuge, termine essa discussão no dia. Naquele dia. Não leve para o outro dia. Porque se você levar para o outro dia, talvez você leve para mais um, e para mais um, e para uma semana, e para um mês, e para um ano. E depois de tanto guardar tralhas do nosso coração, talvez você sente para nenhuma conversa, você despejar um ano de dores, um ano de frustração, um ano de palavras guardadas no seu coração. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Trate isso, perdoe naquele dia. Nem que você vá dormir 2 horas da manhã fazendo DR, mas resolva. Resolva. Conserte. Na minha cabeça, há sempre uma imagem. Quando casais dormem brigados, é como se eles arredassem para o lado e deixassem Satanás deitar junto. Para mim, não há outra expressão mais clara do que isso. Quando nós deixamos briga entrar no meio de casamento e se alastrar por dias, nós estamos escancarando a porta da nossa casa e dizendo: pode entrar, pode estragar tudo que você quiser. Isso serve para cônjuges, isso serve para filhos, isso serve para irmãos. Se você disse uma palavra dura para o seu filho diz para você: resolva naquele dia, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Trate, chame no canto, perdoe, confesse, fale sobre os seus erros, assuma que você foi duro demais, assuma que talvez a conversa poderia ter sido de outro tom. Não deixe essas coisas para lá, irmãos. Porque senão nós vamos acumular feridas não tratadas no nosso coração. E pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Em último lugar, nós precisamos nos vestir do amor. Paulo termina no versículo 14 dizendo: acima de tudo isso, mais do que qualquer uma dessas virtudes, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu preciso entender que sem amor é impossível cultivar todas as outras. Não dá. As outras 7 só fazem sentido se nós estivermos vestidos do amor. Robert Jones diz, e eu coloco aqui para vocês, pode pôr para mim: o apóstolo Paulo prioriza o amor que oferecemos de forma sacrificial, em prol do melhor para outra pessoa, como a virtude mais importante e a graça suprema nos relacionamentos. Nós, se queremos buscar a paz, precisamos entender que precisamos buscar o amor. Eu quero concluir com você te fazendo pensar sobre isso. O amor é esse vínculo perfeito. O amor é que nos transforma, que nos muda. E como é que nós podemos ser revestidos de todas essas marcas? Eu queria apenas te dar dicas finais para você guardar no seu coração. Eu e você precisamos refletir sobre a vida do Senhor Jesus. Gaste mais tempo conhecendo quem Jesus é. Gaste mais tempo estudando sobre Jesus. Ore, peça ao Senhor para que Ele te encha dessas virtudes, dessas marcas. Peça ao Senhor para que Ele mude seu guarda-roupa, para que Ele te dê novas vestes espirituais. Confesse, se arrependa das atitudes más do seu coração. É necessário nós conhecermos quais são as virtudes que precisamos nos revestir, mas também precisamos reconhecer quais são os vícios que precisamos abandonar. Ora ao Senhor, registre no seu caderno de oração, num rascunho, num papel, quais são as marcas ruins em mim que eu preciso abandonar. Quais são as características carnais do meu coração? Tem tanta coisa que eu e você precisamos reconhecer para a gente poder abandonar. Você não vai abandonar aquilo que você não reconhece. Você não vai conseguir eliminar da sua vida aquilo que você não identifica como ruim, como má. Estude mais sobre os atributos de Deus. Olhe para a Bíblia e aprenda sobre Deus. Uma das maneiras que eu gosto bastante de fazer devocional é sempre olhar para a Bíblia e me perguntar 2 coisas. O que esse texto me ensina sobre quem Deus é? E aí eu aprendo sobre os atributos de Deus. E a segunda pergunta é: o que esse texto me ensina sobre o meu próprio coração? E então o texto começa a falar de maneira a me transformar. O que esse texto me ensina sobre Deus?
o que esse texto me ensina sobre quem eu sou. Passe a fazer mais essas perguntas. Além disso, memorize a lista de atitudes que Paulo coloca aqui em Colossenses. Talvez seja uma boa tática, uma boa estratégia. Memorize isso. Lembre-se sempre, eu preciso de mansidão. Eu preciso de longanimidade. Estou sendo apressado. Está faltando bondade em mim. Lembre-se disso. Ore com irmãos maduros e busque sabedoria de outras pessoas. Quando você estiver diante de decisões importantes, encontre pessoas maduras que você reconhece que são maduras em Cristo Jesus, que podem orar com você, te auxiliar, te aconselhar. Isso pode acontecer nos seus relacionamentos, no seu grupo familiar, no convívio da igreja, no aconselhamento pastoral, uns aos outros. E aprenda, por último, com os seus erros e busque a maturidade espiritual. Não insista em erros. Olhe para eles e pense, eu preciso abandonar isso. Eu preciso ser diferente. Eu preciso de maturidade. Que Deus possa nos capacitar a buscar a paz e a termos uma vida transformada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a orar pelos seus relacionamentos. Talvez você poderia trazer à sua memória agora algum relacionamento que você tem, seja dentro de casa, seja com seus parentes, familiares, no seu trabalho, com amigos, com irmãos, com cônjuge. Talvez um relacionamento que as coisas não estão assim 100%. Talvez nem estejam tão ruins, mas podem melhorar. Traz isso à sua memória agora, peça por esse relacionamento em especial. Peça ao Senhor, Deus, me dê graça de melhorar essas circunstâncias. E que eu não espere que a melhora venha do outro, mas que venha de mim mesmo. Vamos orar assim? Senhor, todos nós aqui temos relacionamentos que, em alguma medida, são quebrados ou machucados. Porque nesse mundo de pecado, Senhor, nós sabemos que dificilmente vamos ter relacionamentos que não são assim. Por mais belos e aparentemente perfeitos que eles sejam, nós sabemos que existem pequenas rachaduras ali. E que só podem ser sanadas, curadas, redimidas pela graça do Senhor em Jesus. Mas Deus, nos livre de esperarmos que toda paz seja sempre estabelecida pelo outro e não por nós. E às vezes queremos relacionamentos transformados, mas queremos que o outro tome a atitude. Que o outro tome o passo de oferecer perdão ou de pedir perdão. Mas que o Senhor nos chame, ó Deus, e o Senhor nos chama de fato a começar em nós e a partir de nós. Por isso nós te rogamos, ó Deus, nos faça sermos pacificadores. Buscam a paz e promovem a paz. Que todas essas virtudes e marcas de Jesus estejam em nós. Que nós possamos nos despir do velho homem e dessas roupas velhas da carne, do mundo, do pecado, e nos revestimos de uma outra vestimenta, em Jesus, transformada, mudada, para a honra e glória do teu santo nome. Nos abençoe nesse dia, nos dê a tua graça, que possamos viver para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém. Queridos, Deus te abençoe grandemente. Uma ótima tarde para você. Hoje à noite estamos aqui, 6 horas, nossa reunião de oração, 19 horas, nosso culto. Semana que vem, continuamos a nossa série de palestras. Eu vou falar sobre perdão com você na semana que vem, se Deus quiser. E também começa a nossa EBF com as crianças. Deus te abençoe, em nome de Jesus.